Olá, meu nome é Simanta, parecido com Samanta, mas se pronuncia Simanta, é escrito com 2 Es. Simanta Fortin. E eu venho falar desse sistema Aura Soma. Eu trabalho com Aura Soma desde 95 e desde 98 eu ensino esse sistema. E muitos me perguntam como são as sessões de Aura Soma, o que é Aura Soma, para que serve. Então, assim, algumas dessas questões eu vou tentar abordar rapidamente para que vocês tenham uma certa noção do que é Aura Soma e uma sessão de Aura Soma. Então, esses frascos, essas joias vivas que são esses frascos, eles são compostos de forças da natureza, da força das plantas, das ervas, das flores, que representa o reino vegetal, e também da energia das pedras preciosas e dos cristais, que representa a energia do reino mineral unida à energia do reino vegetal, além da energia da cor em si. Então, esses frascos, as frações superiores desses frascos, todas elas são compostas de óleos essenciais, conjuntos de óleos essenciais, muitos óleos essenciais. E todas as frações inferiores desses frascos, se vocês verem, todos eles têm 2 frações, mesmo os que têm a mesma cor, tem uma fração superior, oleosa, uma fração inferior, aquosa. E nas frações inferiores, a gente tem os extratos herbais, os aspectos aquosos das plantas. Então, esses frascos e o conteúdo desses frascos servem para ser usados no nosso corpo. E para ser usados no nosso corpo com a finalidade de nos auxiliar. Nos auxiliar no sentido de nos ajudar a se tornar cada vez mais aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente trouxe como semente para germinar, crescer, florescer, frutificar nessa vida. Então, ao longo do caminho, desde que essa semente é plantada, muitas coisas acontecem. E todas essas coisas nos distraem, nos desviam, muitas vezes, daquilo que a gente realmente é e daquilo que a gente realmente veio fazer, contribuir, experienciar na Terra. E os frascos de Aura Soma nos ajudam a gente a voltar, a retornar para o nosso ser original e a limpar tudo que foi colocado como identificações, crenças, coisas que a gente carrega e que não é nossa, que são da nossa família, da nossa cultura, da nossa ancestralidade. E limpando tudo para que a gente consiga se reconhecer, fortalecer aquilo que a gente realmente é e manifestar, porque a manifestação é o que nos traz alegria, é o que nos traz motivação, sentido de vida, é viver aquilo que a gente é dar para o mundo algo de nós mesmos. E a Aura Soma nos ajuda a potencializar o melhor que a gente tem, a reconhecer e a manifestar, através do uso dos frascos, em especial, e de todos esses frascos aqui, a gente precisa reconhecer quais são os frascos que nos representam, quais são os frascos que têm uma semelhança com a nossa energia. Então, se você abstrair cor e você imaginar a cor como frequência, e você sabe que nós também, cada um de nós, temos um determinado padrão de frequência, né? No som da nossa voz, no brilho do nosso olho, no bater do nosso coração, nos movimentos que a gente faz, cada um de nós
tem uma frequência especial, algumas frequências importantes. E as cores também são frequências. E as nossas frequências são as frequências das cores, né? A frequência do som também. Mas, quando a gente olha esse painel, a gente vai gostar, em especial, mais de um do que de outro frasco. Então, numa sessão, o que a gente busca numa sessão? Que a pessoa olhe esse painel com uma determinada intenção, que é em uma preparação que é dada na sessão, para que a pessoa consiga se sintonizar com ela mesma, consiga estar em paz, consiga estar presente naquele momento, conectada consigo mesma, para poder se identificar, para poder se reconhecer e para poder permitir que um desses frascos chame sua atenção, venha até você, se apresente, brilhe mais que os outros. Então, numa sessão, você olha para o frasco e você se deixa ser chamada, ser atraída por um desses frascos. Esse frasco que te atrai, ele representa muito da sua essência, muito da sua energia original, muito dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que sua alma traz com ela para ser vivida e daquilo que é a sua personalidade, como sua personalidade ganhou instrumentos para se adequar à sua alma e para poder expressar as qualidades da sua alma. Então isso, o primeiro frasco que a gente escolhe, o primeiro frasco que a gente sente atração, é um frasco que reflete isso. A missão do nosso ser, a vontade do nosso ser, as qualidades da nossa alma e tudo aquilo que nossa personalidade juntou para poder expressar essa missão, esse talento da nossa alma. E a gente escolhe mais que um frasco. Então, a gente escolhe um por um, de acordo com aquilo que vai chamando a gente, né? Então, você escolhe um e desconsidera aquele um. Primeiro que você escolheu, e novamente olha e escolhe um segundo, da mesma forma, permitindo que ele te chame, que ele te atrai mais que os outros. E a gente vai fazendo esse processo até que a gente tenha 4 frascos. E quando nós temos 4 frascos, nós temos aquilo que a gente chama de código pessoal de cores, ou do seu código áurico. Então, 4 frascos, e as cores desses frascos contam uma história, representam um código de cores. Um código de cores que te representa, um código de cores que fala das suas energias mais essenciais, do seu caminho, de como você, neste momento, como você pode entender o seu momento e como você pode utilizar desse momento para crescer, para evoluir, para se aproximar daquilo que você realmente é e daquilo que pode te trazer alegria, bem-aventurança, paz, alegria, né? E então a gente precisa da escolha de 4 frascos que são dirigidos um por um numa sessão. E aí você tem uma leitura do que aquele código de 4 frascos conta, representa. Não só a partir das cores deles, mas a partir dos números. O fantástico desse painel é que ele é de uma perfeição numérica, numerológica, de matrizes de números maravilhosa. E isso, os próprios números trazem muita compreensão também sobre aquele código de cores, sobre as mensagens mais específicas daquele código de cores. Então, depois da leitura dos 4 frascos do seu código de aura, do seu código pessoal de cores, que vai te trazer
muitos insights, que vai confirmar muitas coisas que estão dentro de você e que vai te dar força para que você se reconheça e força para que você se manifeste com todo o seu potencial maravilhoso. Depois dessa leitura, a gente escolhe um dos frascos, um desses 4 frascos, para que você comece a usar. Então, para você saber qual seria o seu melhor frasco, você precisa passar por esse processo de escolha dos 4 frascos. Você precisa estar diante do painel, você precisa escolher de uma determinada maneira o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º frasco. E só com esse código é que a gente consegue reconhecer, dentre os 4, por qual deles você começa o seu processo. E você vai começar usando esse frasco, né, no seu corpo físico. Isso é para ser usado no seu corpo físico. Então, na sessão a gente determina qual seria o frasco seu frasco, que você mesmo reconheceu quando você olhou e se sentiu atraída, você mesmo reconheceu as necessidades que você tem e o potencial positivo que você tem. E o uso desse frasco é o que vai fazer todo o processo de equilibrar, de ressintonizar o seu padrão de vibração, de te aproximar da coisa mais essencial, mais perfeita que você é. Porque essas cores e essas energias, elas têm padrões de frequência muito perfeitos. E quando você usa, você começa a induzir o seu padrão de frequência a entrar numa perfeição, a entrar numa harmonia, né? É como a música, que vai tirando a dissonância, vai tirando os ruídos, até que sobre o som puro. Em termos da sua frequência, esses frascos vão ajudar você a retornar a uma frequência original, a uma frequência de perfeição, uma frequência de pureza, né? Onde você pode se reconhecer. E então a sessão serve para que você reconheça o seu código áurico, para que você escolha, dentro desse seu código áurico, dos 4 frascos que você escolhe, aquele que vai iniciar o trabalho com você, e você vai aplicar esse óleo no seu corpo, e a área do corpo depende muito da cor que você estiver usando. Então, tem cores que se relacionam com garganta e pescoço, tem cores que se relacionam com peito, tem cores que se relacionam com a barriga, tem cores que se relacionam só com a parte alta, né? E sempre se usa esse frasco, na região que for escolhida para usar, como uma faixa ao redor, cobrindo a parte anterior e a parte posterior, em todas as áreas do corpo. A gente trabalha a parte anterior e a parte posterior com o óleo, o melhor para você, aquele que é escolhido durante uma sessão. E existem na Aura Soma outros elementos que a gente também agrega ao trabalho do frasco, aquilo que o frasco vai estar trabalhando com você, esse processo, que é um processo lindo de Aura Soma, porque ele é tão sutil, ele vai acontecendo devagarinho, né? E um dia, quando você está lá já, e você olha para trás, é que você reconhece o quanto você caminhou, o quanto você se transformou, o quanto sua vida se tornou mais harmoniosa, né? Porque vai acontecendo devagarinho, 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 um processo e um processo de harmonia. Então, ao longo do tempo que você vai usando o frasco, esse trabalho que o frasco vai fazendo com você, vai trazendo transformações e mudanças internas que se expressam, que se espelham
no nosso mundo externo, nas nossas relações, em tudo que a gente faz, a vida vai ficando mais harmoniosa. E além dos frascos, a gente tem outros elementos dentro do sistema, a Aura-Soma, que são coadjuvantes desse processo e que fazem parte de elementos aromáticos e que trabalham o seu campo áurico e que a gente usa no campo áurico, nesse campo de energia ao redor do corpo físico. Enquanto o óleo a gente passa no corpo. Então, eu vou mostrar para vocês um deles. Esse aqui é chamado pomander. O pomander são 49 óleos essenciais, um composto de 49 óleos essenciais e cristais e 7 conjuntos de ervas e plantas para cada um dos seus 7 chakras. E os pomanders a gente tem de diferentes cores. Na realidade, ao todo, nós temos 17 cores de pomanders. E cada cor tem uma função específica. E cada cor facilita um aspecto da vida, um aspecto da emoção, da mente, né? E nós temos, então, 17 cores. Das cores todas, essas são parecidas, né? Esse é um dourado, esse é um coral, claro. E as 17 cores você pode usar qualquer uma delas. Todas elas vão te ajudar. E qual é a ajuda que um pomander dá? No que ele atua? Qualquer um deles, qualquer uma das 17 cores. Todos eles trabalham no sentido de limpar o seu campo áurico, proteger o seu campo áurico, revitalizar o seu campo áurico e positivar a sua energia. E o pomander também, o seu melhor pomander, a melhor cor, também é determinada pelos 4 frascos que você escolhe. Existe uma forma de, olhando os 4 frascos, a gente sugerir o melhor cor de pomander para uma pessoa usar. Embora você possa usar qualquer cor e todas as cores possam ser de benefício, em especial uma é a mais importante para você, aquela que tem um papel especial de proteção, um papel especial de confirmar a sua força original, a sua energia, o seu ser, o seu centro. Então, também numa sessão você descobre qual o seu melhor pomander. E a gente tem também uma outra coisa que vem numa embalagem parecida, né? Que se chama quintessência. As quintessências, elas também têm o número de 15 cores diferentes de quintessências. E você também pode usar qualquer uma delas, mas tem uma que é a mais, tem mais afinidade com você, a que vai ressoar e te favorecer de uma forma especial. Essa quintessência também a gente reconhece a partir do seu código áurico, que a gente reconhece na escolha de 4 frascos do sistema. E as quintessências também são feitas de óleos essenciais, de cristais, de cor. E as quintessências trabalham num nível bem sutil dos nossos corpos sutis. Ela trabalha num nível mais sutil do que os pomanders, que eu falei antes. E elas trabalham no seu corpo astral, trazendo uma qualidade, trazendo uma nova possibilidade no seu campo astral. E uma nova qualidade, uma nova possibilidade que também ressoa com o seu ser mais profundo, com o centro do seu ser, com a sua missão,
com o seu... o que você veio fazer aqui? Para que você veio? E de que maneira você veio fazer aquilo que você escolheu fazer aqui? As quintessências ajudam nessa orientação, nessa conexão com seu ser mais profundo, com seu mestre interno. E as quintessências, elas são relacionadas aos diferentes raios de cor. E também tem relação, cada raio de cor tem relação ao que a gente conhece como os mestres ascensionados. E nós temos toda uma sequência de frascos dentro do sistema relacionadas aos mestres ascensionados. E cada um desses frascos tem uma conexão com uma quintessência. Então, em uma sessão, você tem a orientação do seu melhor frasco, do seu melhor pomander, da sua melhor quintessência, e tem outras coisas dentro do sistema também que podem ser usadas dependendo do seu interesse, da sua necessidade. Mas, basicamente, uma sessão de Aura Soma consiste nesses passos, consiste em você poder reconhecer o seu melhor frasco para começar, porque você pode usar todos os 4 frascos da sua escolha, e reconhecer também o seu melhor pomander, a sua melhor quintessência, tudo aquilo que pode te dar suporte para que você experiencie e seja o melhor que você é. Então, é isso. Eu espero ter esclarecido algumas questões e eu agradeço pelo tempo de parar e ouvir. Muito obrigada. E aí? Deixa eu ver se eu alguma coisa. E aí? Bom, esse era o